Então vamos começar. Fonte Viva, lição 2, modo de fazer. Repetir, papai? Modo de fazer. Sim. E lá em a carta de Paulo a Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, está assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então vamos à dissertação do Emmanuel. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Ergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueça de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da solidade, ajuda a todos, indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Que assim seja. Que legal, né? A gente iniciar a reunião aí, trazendo à nossa memória o nosso mestre, né? O nosso modelo, o nosso guia. Senhor Fernando, faz a prece inicial, por favor, senhor. Vamos lá? Seu Fernando fazia a prece. Tá bom. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, mais uma vez se encontramos, reunidos aqui nesse lar de caridade perante a Ti. Seja nós, espíritos reencarnados ou desencarnados, que se encontramos presentes neste momento, possamos todos unidos com um pensamento de amor, de paz e bondade. E através dessas vibrações espirituais que recebemos neste momento, ou que veremos receber, seja qualquer um de nós que aqui estamos presentes, que nós possamos saber usar essa oportunidade que estamos tendo na nossa reencarnação no planeta Terra. Muito obrigado a Deus por mais essa oportunidade e que assim seja. Então eu trouxe hoje um livrinho que não tem muito a ver com a pergunta do Livro dos Espíritos, não tem muito, mas tem a ver que na pergunta indica a gente ler a questão 200 e pouco lá, né? Aí na questão 200 e pouco que eu trouxe a mensagem,
que não tem muito a ver com os bichos, mas o ser em si, né? Então, o livro é Os Prazeres da Alma, uma reflexão sobre os potenciais humanos, e é ditado pelo Hamed, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo, Neto. E a mensagem de fundo é segurança. E lá, deve ser o Livro dos Espíritos, né? Ele põe uma mensagem inicial. Finca-se numa só linha de pensamento ou corrente filosófica. Fincar-se numa só linha de pensamento ou corrente filosófica pode parecer a maneira mais segura de viver, contudo, é a mais infantil delas. Então vamos ver aqui a dissertação do Hamed. O universo infinito é constituído de inúmeros incalculáveis de mundos que se intercalam e se interligam uns aos outros. Nosso planeta representa uma minúscula nave estelar percorrendo o cosmos. Estamos numa viagem interminável, navegando pelo espaço sideral, ajustados e guiados pelas leis soberanas da divina providência. Muitas vezes coabitamos espaços pluridimensionais com outras sociedades astrais, porém vibrando em diferentes frequências de sintonia, o que nos impede de perceber nitidamente essa realidade. Há inúmeras esferas onde vivem aqueles que amamos outrora, ou que, na presente encarnação, nos precederam na viagem de retorno à pátria espiritual. Existem momentos na vida em que somos envolvidos por inexplicáveis saudades ou indefiníveis sensações de falta de alguém. Vem-nos à mente o desejo de ir além das barreiras da memória presente, de visualizar criaturas queridas, mas não há como distingui-las pelos sentidos físicos. Um saudosismo nos abate e na acústica da alma algo nos fala de um passado distante e nostálgico. Berço e túmulo são simples fronteiras entre uma e outra condição. Não nos damos conta de que estamos interligados por diversas reencarnações e de que há uma gama incontável de pessoas que amamos e com as quais convivemos durante longas jornadas. Muitos de nós estamos confinados e apegados aos laços consanguíneos da vida atual, profundamente agarrados uns aos outros, visto que aprendemos a amar apenas os parentes mais próximos. Formamos uma equipe familiar sedimentada no apego. Estamos amarrados nos elos corporais que geram a insegurança e a neurose da separação. Essa forma de viver não traz segurança. As pessoas percebem o mundo através de um dualismo redutivo que as leva a supervalorizar o status quo, que é o estado atual das coisas. Pessoas independentes e seguras veem a existência de forma criativa e habilidosa, enxergando soluções claras e objetivas para seus relacionamentos problemáticos, pois utilizam uma visão ampla de família, jamais fragmentada ou unilateral. Os indivíduos que despertam para a grandeza dos domínios da criação quebram os grilhões da possessividade que os prendiam à passageira parentela terrena. Caminham pela terra à maneira de peregrinos sem nacionalidade e sem lar, porque compreendem os fundamentos superiores da família universal. Contemplam a nave terrena sob um impacto de progresso espiritual e observam a transformação que altera os rumos dos seus habitantes,
companheiros de jornada, por meio de lei da reencarnação. Disseram-lhe: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando amadurecemos, não damos importância aos valores e princípios éticos assimilados individualmente no convívio do atual vínculo familiar e religioso, mas também aos valores e princípios éticos de cada ser humano. É interessante isso aqui, porque esse ético aqui que é similar a uma moral. E o que é o moral? O moral é um código adotado pelo grupo. E aquilo ali é certo naquele grupo, naquele local. Como é certo aqui, a gente não adota a bigamia. Em alguns países adota. Então, quer dizer, lá é moral ser bígamo. Aqui não é. Então, quer dizer, entender que o Cristo estava numa moral diferenciada da que era aqui na Terra. Né? E ele ainda finaliza, mas também os valores e princípios éticos de cada ser humano. Temos muito a aprender com os outros. Precisamos respeitar a realidade de todos e lembrar que grande parte do mundo está fora do nosso campo de visão. Todo extremo leva-nos à insegurança. Já a segurança está no meio dos extremos. Ao ampliarmos nosso nível psicoespiritual, observaremos a vida pela ótica da pluralidade das existências e constataremos que tanto o amor como o ódio atraem as almas antes, durante e após a sua encarnação. Quantos pais e irmãos já tivemos? Quantos cônjuges e filhos compartilharam conosco o mesmo ambiente doméstico? Quantas criaturas, em números bem maior que o de hoje, já trocaram conosco ternura, atenção e desvelo? Já fizéssemos uma equação simbólica a fim de conhecermos melhor a imensidão de entes queridos que já desfrutaram conosco o mesmo ambiente de afetividade, poderíamos ter uma noção mais apurada da família universal ou da quantidade de afetos que iremos encontrar um dia no mundo astral. Supondo que já percorremos em nossa jornada evolutiva em torno de 200 encarnações e que em cada uma delas tivemos 3 filhos em média e nos consorciamos uma só vez, assim ficaria nosso cálculo figurado, cerca de 200 maridos ou esposa e 600 filhos nos esperando no além-túmulo. Com quais criaturas iremos conviver? Coisas ignoradas ou não pensadas criam mais insegurança do que as conhecidas ou já analisadas. Allan Kardec, o sistematizador dos ensinos espíritas, oferece em O Livro dos Espíritos a resposta dada pelas almas superiores sobre essa questão. Vemos nossa vida passada e a lemos como num livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos. Vemos uma passagem de vida para a morte, de acordo com o pensamento da espiritualidade maior. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a terra. O filho reconhece o pai, o amigo, seu amigo, assim de geração a geração. Seres humanos seguros não reprovam ninguém, antes veem em todos e em si mesmo
uma contínua e inseparável ligação com o Criador e com as criaturas. A ilusão nos faz acreditar na existência de um mundo exterior, físico ou astral, independente ou separado do mundo interior, quando, na realidade, são apenas dois lados de um mesmo tecido, no qual os fios de todos os fatos e de todas as formas de consciência estão interligados numa rede inseparável. Dá uma paradinha aqui para a gente falar do estudo de ontem. Quem não viu, está já no grupo. Então, a gente falou muito disso, da necessidade da gente trabalhar mais esse interno, parar com essas crendices do Deus externo, do Cristo externo, do anjo de guarda, ou disso, daquilo, porque a gente está terceirizando a nossa responsabilidade. E isso está vindo num momento, esse alerta está vindo num momento bem oportuno, porque a gente está saindo já do início da quarta dimensão, que era a transição da terceira para a quarta. Opa, chegou a menina. Deixa ela sentar. Bom dia, bom dia. Ela ia voltar o café. Então, a gente já está chegando, já saindo do início da quarta dimensão. E as coisas vão daqui para frente ser bem aceleradas, segundo os ascensionados. Pensou, criou. Pensou, criou. Já está acontecendo isso, né? Não, já. Está acontecendo isso. Então, a gente tem que estar bem antenado nessa autorresponsabilidade e parar com essa coisa de terceirizar, porque o que faz a nossa energia cocriar ali na frente, e como eu disse, o que é a energia no ser humano? É o sentimento que ela adota, em cima das coisas que ela pega como prioritária de informações. E ali cria um conceito, e aquele conceito conota um sentimento no ver, no agir, no interagir. Então a gente tem que ter esse cuidado no qual é o sentimento que eu estou trabalhando dentro de mim. Ou eu estou deixando a revelia e eu que estou sendo manipulado por um sentimento inconsciente, no qual eu não fui ali ver qual foi o gatilho que iniciou aquele sentimento. Então, o sentimento é que cria ali na frente. E a gente tem que ter essa sagacidade para trabalhar esse sentimento, para ter criações agradáveis e confortáveis. Se não for hoje, amanhã possível, né? Então, essa necessidade de trabalhar o interno e parar. Nós somos fruto da Igreja Católica, a gente tem ainda esse ranço de adorar, contemplar o externo. E a gente pouco trabalha o interno por causa dessa crença mesmo, né? De sermos a fubazada trabalhando para a nobreza. E que a gente, nas parábolas, foram até trabalhada isso, a gente ser servo, a gente ser o filho, a gente é Deus, a gente é o co-criador da nossa vida. Mas por que a gente cocria como Deus? Porque a divindade habita dentro da gente, mas a gente não crê nisso, e vai terceirizando, e vai cada vez sendo mais ignorante dessa realidade de cocriação nossa, né? Só um adendo aí, que você falou lá no meio da leitura, que existem mais ou menos 200 reencarnações, né? Não, eu falei não, está escrito aqui. Está escrito aí na leitura, desculpa, porque era 200 reencarnações. Mas, pessoal, nem todas essas, aí a questão, nem todas essas reencarnações chegarão a formar família. Algumas ficarão... Não, ele botou em média, Então, nem todas elas... Algumas nem vão chegar a coabitar. No nascimento, vem aqueles minutos, né, o bebê que nasce, né? E... Eu acho que ele quis falar ali da dependência, né, das nossas gerações, né? Então tem um cálculo matemático que te permite, por exemplo, da geração do nosso tataravô para cá. Para você estar aqui hoje, você tem um tataravô e uma tataravó. Cada um deles tiveram 2 pais. Então 2, multiplicado por tantas quantas foi
as reencarnações. Aí vai tataravô, bisavô, avô e pais. Se você pega 2, a quarta potência, vai dar 16. Então, para você estar aqui hoje, você dependeu de 16 pessoas. Né? E assim vai. Agora tu imagina, 200 encarnações. Eu estava conversando até isso com o Carlinhos esses dias. Esse assunto fica muito bom. Começou essa semana, antes de cair na chuva. Eu queria, quando fosse fazer minha passagem, eu queria estar no meio da família que eu fui criado. Mas isso é quase que impossível, porque muitos deles já estão reencarnados. Eu vou te mostrar aqui, são muitas famílias, muitas. Mas eu queria no meio que eu fui criado. A família universal. Então, o meio que eu fui criado foi que deu uma característica que você... Mas é o que ele colocou aqui, é o apego. Então vamos continuar. Sobre isso essa semana. O amor sem fronteiras, o verdadeiro amor, é sempre respeitoso e abrangente, totalmente diferente da atitude possessiva e limitada, dirigida apenas à parentela consanguínea. Quando o amor fica doente, induz os seres ao isolamento e este tudo sufoca a seu redor. A espiritualidade superior nos ensina a pensar holisticamente, universalmente, lembrando-nos de que somos parte de um todo muito mais amplo. Para sermos seguros, é preciso que tenhamos visão da totalidade. Segundo o apóstolo João, assim Jesus orou, erguendo os seus olhos ao céu, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. Isso aqui está lá em, deixa eu ver aqui, João 17, 21. O que deve, mais tarde, ter levado Paulo de Tarso a escrever às igrejas de Galácia. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Nós nos sentimos seguros entre irmãos, e o verdadeiro significado de irmandade é justamente olhar à nossa volta e redescobrir que, quando utilizamos o pensamento holístico, nos soltamos dos antigos grilhões de uma visão linear e simplista. Fincar-se numa só linha de pensamento ou corrente filosófica pode parecer a maneira mais segura de viver, contudo, é a mais infantil delas. Seja qual for nossa instrução religiosa, nós só nos tornamos pessoas seguras quando aprendemos a pensar em termos de universalidade, percebendo nosso papel na unidade da vida, tanto no aspecto físico como no espiritual, e buscando, acima de tudo, o bem comum, manter um compromisso com o coletivo. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa é a proposta cristã para ampliar nosso conceito de família, de humanidade, de mundo ético, enfim. Que assim seja. Assim seja. O começo dessa leitura que tu fez foi bom, que basicamente é um comparativo com outras religiões, né, cara? Principalmente religiões de cunho filosófico como a nossa, o budismo, o hinduísmo. Diferentemente deles, a gente é evolução. Então a gente não fica muito agarrado às coisas do passado, como o budismo, o hinduísmo, a gente vai sempre andando para frente, sempre buscando esse passo à frente. Nós temos que, acima de tudo, observar nossa posição perante o progresso espiritual, porque as pessoas, no dia de hoje, esses dias que estão assim, cheios de problemas, sabe, cheios de adversidades, e as pessoas não têm assim um fundamento do porquê. Então, as pessoas se rogam, as pessoas se relaxam
perante as leis divinas, fazendo aquela suposição de que está no caminho correto. Agora, quem somos nós para dizer assim, está certo ou está errado? Agora, de acordo com o nosso tema que nós seguimos, que é o tema espiritual realmente radicado nas forças superiores. Então, sentimos que esse exercício desse tema era para nos elevar. Nós, às vezes, conversamos com pessoas que estão se lamentando e tudo, aí o remédio vai. Mas as pessoas não têm ainda condição de receber esse remédio. Então, o que acontece? Volta para aquela situação de amargura, de perseguição, porque ainda não encontrou em si aquela solução, o caminho, a bússola, para poder ter um caminho mais regenerativo. E é justamente isso aí que o tema está dizendo, sobre o progresso, sobre a nossa evolução, que nós estamos num momento muito fértil. É o momento de separar o joio do trigo. Mas, Erlei, eu vou te dizer, essa visão evolutiva na qual você está colocando, as pessoas ainda não estão ainda a par desse ponto de vista. Justamente. Porque presa na vaidade. Numa vaidade, agora, tudo é ancestralidade. O Divaldo foi falar uma coisa um pouco depreciativa aos indígenas, todo mundo caiu dentro. Mas os indígenas é um povo ocioso, que fica ali numa cultura que não progride. Mas eles não acompanham o momento deles. O momento deles era aquele. Eu não estou falando do momento deles, eu estou falando que... Tanto que eles são taxados como povos originários, ou seja, origem. Mas eles querem usar as roupas que a gente está fabricando agora, os remédios. Aí a gente vai entrar numa discussão. Mas aí não se Por que eles usam? Por que eles usam? Por quê? Porque o colonizador briga. Ou tu usa ou tu morre. Entendeu? Então, não, sim, mas depois que fizeram a área externa... O oprimido, Carlos. Toda a história para você ver tem que... Não, eu estou dizendo... Uma questão filosófica, uma religião filosófica. A filosofia, ela sempre tem que ver o lado do opressor e o lado do oprimido. Eu estou dizendo que um espírita botou o ponto de vista dele de uma forma radical. Isso que eu estou dizendo, eu não estou... Isso é a opinião dele. Então, um lado radical e colocou ali, também é meu posicionamento como humanidade. Como humanidade. Mas eu não tenho que rotular, você é preguiçosa, você é isso, você é aquilo outro. Eu me enquadrei no que ele falou, então, eu sou uma dessas pessoas que ele falou. Porque está vindo a informação e eu não estou praticando. Será que todos nós que estamos aqui praticamos sempre? Então, mas é uma cultura que não é disseminada. Por quê? Porque uns querem se colocar quer botar um axioma lá, identificando, eu sou assim por causa disso, a minha ancestralidade, a cultura. A questão é de evolução. E às vezes é cômodo você botar essa... Acabou de falar aí na primeira edição aí, né? Quem somos nós? Quem somos nós ainda, né? Nessa cadeia evolutiva? Cara, entre nós, foi lido ali no primeiro livro, né? Existem sociedades que interagem entre nós que a gente não percebe, não vê, não sabe. Entendeu? Então, quer dizer, a coisa é muito séria para a gente... Carlos, eu estou aqui dentro de 7 anos. A gente está tendo uma oportunidade, nessa vida que a gente está vivendo, nessa coisa que a gente está vivendo, de ouro. Por quê? Aquele tal lá que vem, como é que é? João 32, né? Conhecereis. Aqui realmente você conhece a verdade. Você vai se libertar se você quiser. Tem tudo para tu se libertar aqui dentro. Tem um sábio, o René Descartes, o mais inteligente da humanidade, né? Ele é filósofo. Ele fala o seguinte, que a única coisa que eu sei é que nada sei. Isso é no comecinho. E aqui não trabalha a verdade, aqui trabalha a autorresponsabilidade. Quando você desnuda nas leituras o que é o caminho que você deve seguir, é uma libertação, cara. Você está se libertando. Tu não está preso a nada. Sim. É o que falou na leitura. Quanto mais você ampliar, universalizar isso,
mas você vai estar no meio e não polarizado, né? Leitura do Livro dos Espíritos. Já, vocês deixam de falando aqui, vocês não falam. Depois, É. Vocês falam. Hoje é o dia de chutar o pau da barraca. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 11. Dos Três Reinos. A pergunta de hoje é a pergunta 594. Uma pergunta até simples, mas a resposta... Tem os animais alguma linguagem? Resposta. Se vós referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Mas Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Dizeis uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que se dispõe e é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Aí ele bota aqui um subitem, A. Outra pergunta, tá? Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Papagaio. Compreende-se por outro, é um copiador. Compreende-se por outros meios para vós comunicardes reciprocamente. Vós outros homens só dispondes da palavra. E os mudos? Facultado lhes sendo a vida de relação. Os animais possuem meios de se provenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem, porém, a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que o homem é preferível... Bota lá, desculpa. Oi? Suas necessidades, bota essa frase aí, porque tem uma palavrinha aí. O homem não goza de privilégio exclusivo da linguagem, porém, a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias. Pelas suas necessidades e ideias. Vai em frente. Ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Eu falei isso que eu estava lá aqui em Itapuruçá, numa baíazinha, então tinha um cardume de tainha, e eles foram cercados. Eu não sei se foi boto, um desses boto não, boto também, né? Não, mas boto também, o golfinho também. Golfinho. Aí eles cercaram, entendeu? Aí tem muito. Então, eles circularam, fizeram um círculo e prenderam ali. Quer dizer, não foi um meio de comunicação, é que ele está falando. Qual era a ideia deles? Não, a ideia, né? Para sobrevivência, não é igual a gente faz assim, ó. Mas não deixa de ser uma ideia, né? Vou prender eles ali e ali eu vou poder me alimentar. Então, quer dizer, a comunicação é real, né? Não é? Sabe o que eu estava pensando? Na história da águia que tem o ovo lá no topo do ninho, aí vai lá, trazer uma alimentação, você quer, chega uma hora que o maluco tem que voar. Mas, meu irmão, toca teu bonde aí pra tua vida continuar. E o cara chega, joga no alto, vem, e ele do nada ali começa a voar. Isso eu comecei a reparar na brincadeira lá do condomínio de limpar pombo. Cada teto daqui é uma família. Aí põe vários ovos ali. Aí quando vê que ele vai trazendo comida pro bicho. Aí quando o bicho vê aquele coisa, que ali é a casa do patriarca, mete o pé, vai procurar outra casa. Mete o pé, vai procurar outra casa. Aí o cara vai, sai, o dono dali fica aquele pedaço, é em cima de onde ela mora. Fica ali o patriarca, aí vem outras ninhadas que fazem a mesma coisa. Fica ali os 2 ou 4 ovos que nasceram, vai alimentando, às vezes tem 2 ninhadas. Quando vê que o cara pode, mete o pé e vai procurar tua casa e tua família.
Isso aí é instintivo. A coisa Ah, terminou? Terminei. Pensei que ele só deu a parada, eu tô... Hoje mesmo, tava botando ração para os gatos lá, tava fazendo meu exercício, botando ração para os gatos. Não, tenho dois. Já tive mais de 12. Nossa, aqui tá lotado de gato. Não, já tive muito cachorro. Lá pega muito bicho e doa. Minhas filhas pegam muito. Agora que quase todo mundo foi embora. Aí eu botei a ração para os 2 gatos, aí tava o cachorrinho da minha mulher. Aí eu fui lá e botei um potinho lá também. É que quando eu vou botar alimento com ele, agora eu comprei uma ração ruim, aí tem que comprar uma misturinha para eles comerem, senão eles não comem. Aí o cachorro foi lá pegar o potinho lá que eu botei para ele, mas ele foi de uma forma tão esganada que ele virou o pote. Quando ele virou o pote, ele viu que fez besteira, olhou para mim, eu fiz uma cara feia, ele sumiu. Quer dizer, isso tudo, já entende tudo, já entendeu a minha fisionomia. Não é uma forma de comunicar. Já entendeu a minha fisionomia e sabe qual é? Se eu ficar aqui, eu vou levar uma pancada. Então, estamos no Filosofia Espírita, a lição 33, alusiva a essa questão 594 do Livro dos Espíritos, a linguagem dos animais. Fala em... O cara tem que ter uma noção que as perguntas são muito parecidas e fazer um texto de 2 páginas de cada pergunta tem que ter uma inteligência muito disciplinada. Isso foi uma coisa assim curiosa a respeito desse tema. O papagaio, por exemplo, ele fala as coisas, mas ninguém consegue conversar com o papagaio porque ele não tem condição de alimentar e saber o que está se passando, o que está se falando. Mas ele, entre si, ele sozinho, ele repete aquilo que ele já ouviu, chamar o nome de alguém, falar algumas coisas interessantes, mas sem nenhum propósito, vamos dizer assim, de que esteja se exercitando a mente. Então, mas no fundo é interessante que ele consegue falar e vem nos dar a ideia de que ele está falando, mas não sabe o que está dizendo. O papagaio é uma criança que não consegue evoluir o cérebro dele, diferentemente do ser humano. O cérebro dele vai ter uma evolução e para, e é aprender o que a gente ensina. Mas pô. Os animais têm sua linguagem, característica à sua evolução e ao reino em que pertence. Não é uma linguagem qual a dos homens, mas, para se entenderem, não tem necessariamente que falar como os seres humanos. Desculpa, cara. Interpreta bem o que ele viu. Eu vou até pedir para ele reler a frase com calma, para a gente entender bem o que está sendo dito. Os animais têm uma linguagem, característica à sua evolução e ao reino a que pertence. Não é uma linguagem qual a dos homens, mas, para se entenderem, não tem necessariamente que falar como os seres humanos. Quase todas as criaturas da Terra já reconhecem que os bichos se comunicam entre si, desde o menor inseto ao maior dos animais. O objetivo não é se comunicar diretamente comigo. O cachorrinho lá, por acaso, já entende o Carlos e tal, já se entende, mas é entre eles, se comunicar entre eles. É uma espécie de música, sons diferenciados que emitem e que os outros percebem e entendem. Eles não precisam aprender com seus pais, com os ancestrais da mesma espécie. Eles já nascem sabendo, bem como todos eles já sabem, Eles já nascem sabendo, bem como todos sabem nadar. A programação de Deus, como já falamos alhures, está no fluido cósmico, que emana a sua poderosa mente e é absorvido por todos os seres de acordo com a sua evolução. São leis que regulam esse transe divino para a divina conservação das coisas criadas. Bem interessante, hein? Os peixes transmitem mensagens usando o veículo das águas. E cada espécie tem seu meio de comunicação, desde as minúsculas espécies até as baleias.
eles se entendem e se juntam por lei de harmonia. Convém assinalar que os homens estão sempre fazendo reformas em suas linguagens e os animais não mudam nos seus meios de comunicação, por ser isso programação de Deus no silêncio da vida. Os seres humanos dificultam seus meios de comunicação, inclusive pela variedade de línguas, perdendo tempo no seu aprendizado, ao passo que se houvesse uma só língua, seria mais fácil. É essa pergunta mesmo, né? 594. Vai ver que eu já li a mensagem, estou pensando que é o estudo da semana passada. Os seres humanos dificultam seus meios de comunicação, inclusive pela variedade de línguas, perdendo tempo no seu aprendizado, ao passo que se houvesse uma só língua, seria mais fácil. O orgulho e o egoísmo, como já foi dito pelos espíritos superiores em variadas mensagens, é que fazem todas as criaturas da Terra sofrerem as chamadas provações que são nascidas destas chagas da humanidade. Aí eu discordo um pouco sou eu, né? Mas tenho direito, né, de discordar um pouco do Miramês. Porque se foi tudo programado por Deus, há necessidade ainda de ter essa Babel, entendeu? Em algum momento a coisa vai se acertar. Que há desordem para que possa acontecer a ordem posteriormente. Ele aí está discordando das várias línguas. Né? Será que se fosse uma língua só haveria essa prosperidade? Isso aí é uma forma de emergir alguma coisa que está dentro de nós. Aí, essa Babel, há necessidade para criar o ego, criar a vaidade, criar o ódio, a raiva, para trabalhar isso de uma forma mais minuciosa, né? Mas ele está colocando aqui, no meu ver, que se não tivesse isso, a gente não passaria por esse lado, né? Mas vem cá, só um instantinho. Por aqui ser considerado um mundo de provas e expiações, será que de repente isso aqui é um trampolim para uma outra... Não, com certeza. Não, com certeza. E por isso que... Então isso aqui vai ser uma Babel eterna. Não vai não. Não, aqui não. Aí é que está. Você está colocando a Terra como uma coisa estática. A Terra também evolui. É uma coisa de passagem. Não, peraí. Mas os seres humanos e também o planeta evolui. A Terra está saindo de provas e expiações e está indo para um termo intermediário, né? Regenerativo. O planeta também está evoluindo. Então não é que aqui vai ser sempre isso. Voltando atrás, né, no primeiro livro, não sei se vai fugir um raciocínio aqui, em relação, a gente fica pensando assim, não, porque a condição climática, porque não sei o que lá mais, a Terra vai, entendeu? Vai deixar de ser habitada por seres nas nossas condições. Mas essas condições climáticas que estão acontecendo, possa ser para essa geração que está chegando. Até para produção da energia de uma forma diferenciada. Então a gente nunca vai acreditar que as coisas acontecem para pior. Lembrar da novela, né? Acontece sempre para melhor. Né? Pode pareça a princípio, mas depois vai ter uma condição onde aqueles que vão estar aqui precisam daquelas condições. É interessante, eu li uma sequência de livros de um grupo religioso espiritualista de Portugal, no qual o médium relata que Jesus veio com um grupo grande e se instalou não na superfície do planeta, mas nas partes internas geológicas do planeta, para mudar a estrutura de baixo, para depois mudar a superfície ali para as pessoas que iam reencarnar lá na frente, por causa da mudança regenerativa dos seres e tudo. Então, quando eu li aquilo, eu falei, caramba, que coisa, e gozado que outras religiões não falam sobre isso, como é que pode? E ele falando o trabalho ali de mudar, sabe, tirar e colocar gases, situações para mudar a estrutura do planeta. E aí vem o pessoal botando um terror que está descongelando os polos, que está isso, aquilo, e a gente... A necessidade do momento, né? Nós vamos adaptando, né? Isso aí é o comércio, criar monstro para vender defesas, né, mano?
houve há cerca de umas 7 décadas, mais ou menos, para trás, uma posição da humanidade em relação ao linguajar, aos idiomas, trazendo para nós apenas 2. Aquele nato, vamos dizer, nós somos do Brasil, falando português, e um outro chamado Esperanto, que até bem pouco tempo era bem movimentado. Agora, por que motivo não foi adiante? Naturalmente, houve um interesse monetário, econômico, lá qual que seja, que talvez fosse tirar de alguém, né, de alguma nação, aquele privilégio que tinha de deixar, vamos dizer assim, o espanhol, né, que era de primeiro chamado... A gente entendeu, Erlei. Hã? A gente entendeu o que tu quer dizer. O problema todo... Não, é que havia um interesse em ter um linguajar... Então, e por que o Esperanto? Universal. E por que o Esperanto? Hã? E por que Esperanto? E por que Sim, não botou... o Esperanto ele foi criado Sim. justamente para, por exemplo, falo inglês, mas nasceu na Inglaterra, então falo Esperanto. O outro nasceu aqui no Brasil, falo português, mas falo Esperanto. Mas, Erlei, Então o deixa eu... Esperanto ia dominar, Sim, Erlei, e todo mundo ia a gente falar entendeu Esperanto. isso. Mas a gente está num mundo de prova e expiação, aonde o interesse fala muito mais alto. Por isso que eu falei E por do que monetário. não, então, por que não o inglês em vez do Esperanto? Se fosse o inglês, iria pegar. Olha, talvez seja por causa disso. Não, não é por eu, no que eu estou querendo dizer é isso. Aí é que está, tudo é vaidade. Salomão já dizia isso no finalzinho, né? Quando estava velho, já não pegava mais ninguém, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Agora, quando novo, ele não falou isso, né? Então, a doutrina dos Espíritos está por Jesus encarregada de fazer limpar da face da terra esses 2 monstros das trevas, fazendo o amor irradiar em todas as nações e em todos os corações das criaturas, de modo que possa surgir um novo céu e uma nova terra, de maneira que os mesmos homens, com a reforma cristã, entendam, como provaram alguns dos santos que passaram pela terra semeando o amor, e converse com os próprios animais. Entrarão com mais frequência nas limitadas linhas da razão, que deverão penetrar pela vontade. A palavra são a linguagem do mundo ainda imperfeito, com o crescimento da humanidade, fertilizada por Jesus Cristo, desenvolver-se-á a linguagem dos espíritos fora da carne, que se chama telepatia, recurso das almas elevadas, transmitindo mensagem de fácil captação e melhor entendimento. Eis o futuro, que cada vez mais vai fornecendo meios mais lógicos e mais fáceis dos seus se comunicarem. Telepatia. É interessante, eu segui uma mãe e uma filha, isso aí foi há muito tempo atrás, aí elas ensinavam a você ser telepata. E ela falou, ó, começa com a brincadeira, vê de longe 2 pessoas conversando e procura imaginar o que eles estão falando. Começa nessa brincadeira e ele vai desenvolvendo essa brincadeira mais, depois ela com a filha tentando nessa brincadeira, e elas hoje se comunicam à distância, sozinhas. Dona Denise, ele está sugerindo uma fofoca. Não, você não sabe o que eles estão falando, estão imaginando, né? Tô brincando. Aí, quer dizer, isso tudo começa no interesse de querer entender a comunicação à distância. Então, ela passando essas informações, que eu não lembro direito a mecânica que ela colocava ali, mas era interessante porque elas 2 eram telepatas, se comunicavam e começaram assim, a mãe com a filha brincando sobre a comunicação do externo. Eu propus, não sei se foi você ou foi a Erlei, acho que foi com a Erlei que eu propus, da gente estabelecer um horário
entendeu? Uma vez na semana, para a gente tentar fazer esse treinamento aí. Foi contigo, Erlei, que eu propus? Lembra, Erlei, que eu falei com você? Para a gente tirar um dia na semana para a gente fazer a telepatia? Me lembro, sim. Só que a gente não deu início a isso. Tá? E hoje, com a inteligência artificial, fica muito mais fácil pegar um roteiro para isso, né? Verdade. Então ele finaliza assim: esperemos que pelos nossos esforços chegaremos a essa altura espiritual, ajudando e dando as mãos aos que nos acompanham, porque todos somos filhos de Deus, com os mesmos direitos e deveres de viver. Que assim seja. Que assim seja. O problema dessa telepatia com o Erlei é que o assunto seria Botafogo, né, Erlei? Se for por aí, ainda tá legal, né? Essa lição eu achei muito interessante no sentido de colocar paralelo, né, uma nação com a outra. Vamos dizer que se tivesse só 2 idiomas, o nativo e o Universal. o outro universal. Agora, tu falou uma coisa, o inglês, por exemplo, poderia ser, mas a outra nação já gostaria, não, deveria ser o meu idioma. Aí começou a entrar em questão. Aí é que entrou o Esperanto, que ela é derivada de todas as línguas. Então, vamos dizer, alguns termos racionais do inglês, outros termos do espanhol, outros termos africano. Aí faz o Esperanto. Só que não houve assim aquela comunhão para que as pessoas pudessem fazer o uso. Não sei por que motivo também. Talvez o que ele falou ainda há pouco. O inglês já é universalizado. É porque a gente não quer botar isso, mas o inglês já é. O Esperanto, que é como ele falou, né? Ele fez o curso, o Denilson fez o curso também de Esperanto, o senhor também fez, né? Então ali ele pega, vamos dizer assim, um pouco de cada língua para montar. E o inglês é um privilégio do americano. Né? Não, sim, mas aí é que tá. O que eu digo Toda vez que você tem um movimento no mundo libertário, filosófico libertário, alguém vem e tosa. Desde a Segunda Guerra. A Primeira Guerra, os Estados Unidos viram oportunidade nisso. Então, os colonos podem ganhar. Mas também nós não sabemos a que nível. E eles é guerra. A gente não sabe a que nível está o Esperanto lá fora. Tem um movimento espírita aqui no Brasil, abraçou, mas depois deixou de lado. Né? Deixou de lado não foi mais do interesse. A gente não sabe a nível mundial como é que está a situação do Esperanto. Se a ONU não abraçou a causa, então... Hoje, um jogador de futebol vai jogar contra o país, a Copa do Mundo. O juiz tem que falar o inglês. O juiz tem que saber o inglês para se comunicar com qualquer um. Ele não precisa... A dependência do inglês é muito perigosa. Não, mas aí é que... Essa crise toda aí gera um político perigoso. Não, mas isso tudo é política. Você está tendo um movimento vagaroso, mas ele está acontecendo. Justamente de mudar a potência, muita gente está aprendendo mandarim. Tem brasileiro pra caramba falando chinês. Mas aí É difícil você falar que são 23 dialetos diferentes. Então, tem brasileiro pra caramba já falando mandarim. Então, o mandarim está começando a ficar agora. E tem muito americano também falando mandarim. Já está começando a ficar uma língua dominante. É mais difícil de coisa e tudo. Eu acho que você não pode prender o idioma universal a uma questão do cara ser potência mundial. Isso aqui é errado. Lá na frente você vai pagar. É melhor você ter uma língua universalizada e desde o africano, subsaariano, até o cara de grande potência falasse. Para mim seria isso. Não, mas hoje eu acho desnecessário, não precisa. Você tem aparelhos aí que traduz tudo automaticamente. Quer dizer, hoje já ficou pequeno isso, já é uma discussão boba. Eu botei um comentário aqui no... Eu converso com uma pessoa que mora na Argélia, mas ele é berbere. E tem berbere e tem o muçulmano, não, lá dos países árabes, né? Tem essa diferença. É o árabe, né? O árabe, ele não é árabe, ele fala sobre berbere, então tem uma diferença, ele já me explicou. É dialético. É só pelo digitando. Aí a gente já se falou por chamada de vídeo, foi terrível. Aí ele fala francês, lá eles falam francês. Mas para mim é mais fácil entender o português do que eu conseguir entender. Eu teria que fazer um curso de francês para conseguir comunicar. Então é mais fácil só digitando. Mas é interessante isso, né? Porque nunca que eu pudesse imaginar que um dia eu fosse falar com uma pessoa de outro país. Eu vi um vídeo aqui que aquele cantor Ed Sheeran colocou, eu dei uma curtida e fiz um comentário. Ele entendeu o comentário, na tradução,
O Ed Sheeran tá aqui no meu coisinho, na minha caixa de comentário. E mandou pra mim em português, Não, o, agradecendo o comentário que eu fiz. De trânsito, aí eu entrava nas gringas lá do lado de todos os países, né? Aí entrava, eu fazia uma pergunta, mandava lá, traduzia, e ela me respondia, mas eu achava assim, não vou nem responder. Aí eu fazia a minha pergunta, traduzia, elas me mandavam um vídeo, e eu ficava assim, gente, parece que é mentira. Eu achava assim, eu acho que parece que alguém que está lá no Brasil, do outro lado, mas é bem interessante. o Luciano Huck foi fazer uma matéria na Mongólia, não sei quem viu, a matéria toda foi em cima de um celular, ele falava em português, o celular traduzia na língua mongol, e o cara falava e traduzia. A matéria toda foi em cima da tradução do celular. Você falou isso, até lembrei. Uma vez teve um cliente lá, também americano, na loja, e aí ele não conseguia, a gente não conseguia, eu me via, não conseguia se comunicar. E aí ele ia começar a apontar, e a gente vai tentando assim. Aí ele fez isso, eu falava, ele botava para eu ouvir. E aí a gente conseguiu fazer uma venda muito boa dessa forma. E hoje a IA também está. É. A IA está ajudando muito. Querendo ou não querendo. Não, mas isso aí é da IA mesmo, essa tradução automática. Mas diga assim, pra gente que não tem acesso, que não fala inglês, que não tem, né? Mão na roda. Maravilhoso. Bem, gente, vamos então finalizar essa parte da reunião, né? Que a barriga já está. Fazer o quê, né? Pensei que ia falar que a barriga tá grande. Animais, lá da minha irmã tem um aquário. Quando dá 7 horas, eles começam a subir, porque eles já sabem que é o horário da comida. Isso eu lembrei. Todos os dias, naquele mesmo horário, eles começam a ficar agitadinhos. A minha irmã vai lá, joga a comidinha pra eles e eles se acalmam. Interessante, tá prova, né, do que a gente está estudando. Uhum. Bem, gente, o Carlos iniciou ali falando da linguagem universal. Tem um livro muito interessante no Espiritismo, não sei se você não conseguiu ouvir. Vamos ver se vai. Presta atenção na letra. Esse aí é conhecido, né, dona Denise? Daí parece até música do programa Projeto Minerva. Tirou lá no fundo do baú. Mas... Você prestou atenção na letra? Não deu para prestar, não. Pô, presta atenção na letra. Põe no grupo lá para depois resolver. Tá. Porque esse aqui foi mais acelerado, tem ensino aí de uma forma mais... Muito interessante porque fala da família universal. Fala em ciência, fé... E a Erlei vai fazer a prece para nós encerrarmos o encontro. Pode ser, Erlei? Vai, Erlei. Aquela prece maravilhosa que eu sei que você faz. Bom, nós aqui estamos reunidos, vibrando pela leitura, vibrando no conhecimento, a renovação interior, trazendo para nós um convite à reforma íntima, cada vez mais estreitando os caminhos através dessas irradiações, as forças ao astral superior e através do espírito de verdade, verdadeiros baluartes que vem em nome do grande Mestre Jesus, do qual os missionários, né,
mencionou-los para que pudesse trazer para nós tal conhecimento. Está aí as leituras desembaraçando as nossas dúvidas e nos trazendo um novo alento, sabe, para que nós possamos assim ter aonde caminhar, chegar ao topo, mas não se sabe se vai chegar ao fim do topo, porque é eterno o conhecimento. Nós, quando chegarmos ao topo, vemos que temos que caminhar mais. Por isso, hoje é domingo, é o início de nova semana, é o início de uma nova vibração, procurando nós cada vez mais pesquisarmos para que possamos ter aqui na nossa condição de estudo um aproveitamento relativo ao progresso e relativo principalmente à lógica. Então, essa lógica nos deixa favorável ao progresso, ao conhecimento. Então, nesse instante, nós vibrando, pedimos forças para alimentar cada vez mais as forças do astral superior, para que nós possamos ter esse objetivo. Eu posso, eu quero, eu vou, porque somos filhos de uma unidade única, somos filhos da força astral, e para ela nós voltaremos, para ela nós regressaremos, segundo as palavras não mencionadas, mas prometidas pelo Cristo através dos irmãos, Espírito de Verdade. Assim nós agradecemos, vemos e revemos a condição da melhora da água através da irradiação, através da psicanálise, né, para a limpeza psíquica da água. E quarta-feira nós também temos mais uma chance. Eu mesmo estou em débito, porque há duas que eu não vi, mas vou fazer o meu esforço, o meu trabalho para que possa estar aqui presente. O importante é cada um de nós sabermos o que realmente temos a realizar. E aquele abraço fraterno a todos os irmãos invisíveis, mas que estão aqui na mesma trajetória espiritual, trazendo para nós essa comunhão. Que a paz divina, a esperança em cada ser possa abastecer, nos dar esse apoio, a coragem de vencer, de lutar e de comparar. Que a paz divina fique com todos nós. Que assim seja.